Número 8. Qual a finalidade do questionamento de Paulo ao escrever na parte B do versículo 1? Assim, necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Então, tal questionamento é retórico, pois apela para uma reciprocidade que havia entre ele e a igreja, a qual dispensava a recomendação de Jerusalém requerida por alguns opositores do seu ministério, uma vez que ele o havia desenvolvido entre os coríntios. O apóstolo via-se como insignificante, mas os coríntios eram seu verdadeiro louvor e glória. Nem os coríntios precisavam de recomendação escrita, porque dizia: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então Paulo pergunta: será que eu preciso de carta de recomendação para vocês? E é uma coisa interessante que ele diz: olha, a glória do meu ministério, ou o resultado do meu ministério é maravilhoso, porque vocês estão salvos, a igreja existe em Corinto. E também eu quero dizer que nem eu preciso de carta para vocês, e nem vocês precisam de carta para mim. Se algum de vocês vier me visitar, não precisa trazer uma carta de Jerusalém, ou nem daí. Eu conheço vocês. Vocês, na verdade, são a carta de Deus escrita no próprio coração de vocês. Então a vida de vocês já é uma carta lida. Em qualquer lugar que eu chegar, as pessoas me conhecem e vão ler a carta de Deus, porque ela está escrita em meu coração. Através de mim, do meu ministério, eu estou me apresentando. E vocês também, através do testemunho de vocês, através da vida cristã de vocês. Vocês são a carta lida. As pessoas olham e leem aí uma carta de Deus. O testemunho de vocês é uma carta de Deus para as pessoas. Glória a Deus. Qual a maior e melhor recomendação que um servo de Cristo pode ter? Então é a evidência do seu ministério no coração e na vida daqueles que foram por ele alcançados para o Senhor Jesus. Então a melhor recomendação que um servo de Cristo pode ter é essa. Por onde ele passar, vê ali almas salvas através do seu ministério, da sua pregação, do seu discipulado, né? Então ele vê que almas estão salvas ali através do seu trabalho evangelístico, do seu trabalho de ensino. Você vai ver a importância que existe quando cada um de nós exerce esse ministério de levar a palavra de Deus às pessoas, levar o ensino da palavra de Deus. Um professor que vê depois o seu aluno sendo recebido aí como um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, alguma coisa na igreja importante, ele vai dizer: que maravilha, eu ensinei essa pessoa, eu dei aula para essa pessoa. Que grande proveito realmente teve o trabalho que eu fiz com essa pessoa. Então, diante de Deus é uma coisa maravilhosa, e diante dos homens também. E graças a Deus que eu mesmo posso, visitando as igrejas, ver o resultado de trabalho. Então a gente fazia o grande evangelismo no passado em colégios, por exemplo, onde ali os alunos escutam a palavra de Deus, né, estão atentos, é o melhor lugar para se evangelizar. Então, nesses colégios, quantos alunos aceitaram ali a Jesus como Senhor e Salvador? Hoje, quando eu visito uma congregação, sempre tem ali 1, 2, 3 alunos daquele tempo. E eu vejo que hoje são ministros, são pastores, evangelistas, diáconos, alguns são pregadores, evangelizadores. E então eu não preciso de uma carta de apresentação para eles, vocês já me conhecem. Assim como as igrejas que abrimos em Divinópolis, em Valparaíso. Se passarmos por essa cidade, não precisamos de carta de apresentação, pois nós pregamos, ganhamos as almas, colocamos ali para congregar, dividimos ali os setores para que houvesse a organização dessas congregações. E hoje estão ali igrejas grandes, muita gente. Se a gente passar para visitar, não precisa de uma carta de apresentação, já nos conhece.
E é natural que aqueles que nos conhecem nos apresentarão aos que não nos conhecem. É isso que Paulo está dizendo, né? E tudo isso é o que? Vem de Deus. É Deus que faz, é Deus que nos usa. Não há nada que nós façamos na obra de Deus que não é Deus mesmo que nos deu. Nós não somos sábios em nós mesmos e nem fazemos alguma coisa de nós mesmos. Tudo vem de Deus, tudo é para a glória de Deus. Número 10. Qual a preocupação de Paulo quando diz aos Coríntios que a sua carta de recomendação foi escrita no coração deles pelo próprio Cristo, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo? Então a sua preocupação maior era referendar como verdadeiro o caráter do seu ministério apostólico. Então Paulo, ele escreve aos Coríntios e diz que Cristo, no coração de cada um daqueles crentes, tinha ali uma carta escrita do próprio Paulo para eles. Porque através da salvação deles, o Espírito Santo veio morar neles, e esse Espírito Santo que estava neles era o mesmo que estava em Paulo, testificava do legítimo apostolado de Paulo. Vamos ver aí, parte 2, a confiança da nova aliança. Qual figura metafórica Paulo usa para comparar o pacto do Antigo Testamento com o pacto do Novo Testamento? Quando se fala em figura metafórica, quer dizer uma figura representativa, que compara o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, a lei foi escrita em tábuas de pedra pelo próprio Deus. No Novo Testamento, predito pelos profetas, Deus o escreveu no coração do seu povo e ainda continuará a escrever no coração daqueles que forem se convertendo. Então a grande diferença é essa. No Antigo Testamento nós temos aí Deus mesmo escrevendo em tábuas de pedra a lei, né, que confirmava a aliança antiga, o Antigo Testamento. Então todo o Antigo Testamento vai girar em torno de leis, de normas para serem cumpridas, que é uma aliança antiga, que tem o nome Berite, né? Então, o homem tinha que fazer uma coisa para que Deus pudesse fazer outra coisa. Então as partes eram iguais, as exigências eram iguais. Deus fazia a sua parte para que o homem pudesse fazer a sua parte. Se o homem fizesse a sua parte, Deus vinha e fazia a sua. Se o homem não fizesse, Deus também não fazia. Se o homem não cumprisse as normas, as leis da aliança, levava as maldições sobre eles. Então assim era o antigo pacto. O novo pacto não era escrito agora em tábuas de pedra, mas agora escrito no coração. No Antigo Testamento os homens liam as leis e iam tentar cumpri-las para serem salvos ou justificados diante de Deus. No Novo Testamento, Deus escreve as suas leis espirituais no coração do homem através da presença do Espírito Santo, que nos ajuda a cumprir o desejo de Deus para com cada um de nós na terra. Agora, nós não cumpriremos a lei toda, mesmo com o Espírito Santo em nós. Nós ainda pecamos, ainda erramos, não somos perfeitos. Mas como a nova aliança não é como a antiga, Jesus já levou as nossas maldições sobre ele. Nós não somos mais amaldiçoados, porque a nova aliança não diz assim, se você deixar de cumprir, você vai ser amaldiçoado. A nova aliança diz, se você deixar de cumprir, peça perdão a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda iniquidade. Então a nova aliança é baseada em promessas melhores e no perdão e na misericórdia de Deus, na justificação através de Jesus e não através de nossos atos ou nosso merecimento. Número 12. Os dois pactos são provenientes de Deus. Mas qual melhor? Então o segundo é superior, ou seja, o Novo Testamento, a nova aliança, porque veio mediante a pessoa de Jesus Cristo, que consumou todas as coisas do antigo pacto em um único ato sacrificial. Veja Hebreus 7, 12
1 de Pedro 1. Então veja bem, por que é superior? Por que é melhor?